Daqui a pouco eu retomo a explicação dessa ficha, por que é essa ficha. E a gente falar, então, do calendário das reuniões para 2022 e os informes. Nessa primeira parte, sobre o compartilhamento das reuniões dos GTs, provavelmente vai aparecer na fala dos colegas desse compartilhamento, mas a gente trouxe um slide de resumo de alguns itens com pedidos de repactuação. Nenhum deles significa uma repactuação substantiva, uma repactuação formal, de troca, né, de alguns termos e de pedido de modificação do prazo. Alguns para mais, outros inclusive para menos, né? Mas então, depois que os grupos apresentarem, a gente retoma. A Silvia está com a mão levantada e colocou que ela tem uma demanda de pauta pelo grupo da sociedade civil. Pode falar, Silvia. Oi, pessoal. Boa tarde. Desculpa o atrasinho. Não, é o seguinte, a Joia vai conseguir entrar só às 16 horas. E a gente não conseguiu alinhar na nossa reunião prévia o que está, assim, nada sobre o grupo do compromisso dos conselhos. E então a gente queria pedir para deixar esse compromisso para ser discutido quando a Joia chegar. Tranquilo, sem problemas. Na verdade, Silvia, na nossa programação, a gente até já tinha proposto começar pelo compromisso 2, depois ir para o 1, depois ir para o 4, depois ir para o 3, e deixar o 3 por último mesmo. Então... eu mudei essa programação, eu não sabia que você tinha... Essa é a programação. Reorganizado. É porque, na realidade, a Flávia, que vai apresentar pelo grupo 2A, tem o teto de 4 horas, ela tem outro compromisso às 4, então a gente precisa começar por ela. Entendi. Tudo bem. Bom, retomando então aqui os compromissos, vocês já conhecem. O primeiro, aprimorar as ferramentas de informações e dados sobre licitações e contratações. O segundo, fortalecer o engajamento da população para o monitoramento da implementação da Agenda 2030. O terceiro, promover ações de fortalecimento dos conselhos. E o quarto, geração e disponibilização de dados sobre infraestrutura hospitalar, vacinação, enfim, o impacto da Covid-19 aqui no município. Então, a gente pode começar com a Flávia, é isso, Gabi? Sim. Ótimo. Cada coordenador aí tem quantos minutos? 5 minutos, para a gente dar tempo à sociedade civil falar também? 5 minutos. Na verdade, no caso da Flávia, como são 2 grupos dentro do grupo 2, se ela puder falar em 4 minutos, seria ótimo. Maravilha. Boa tarde a todos e todas. Maria Camila e Gabi, obrigada pela compreensão desse meu limite de horário. É a primeira reunião do Fórum de Gestão Compartilhada que eu participo, então, muito prazer. Fico feliz de estar participando e estar com vocês aqui. Vou me apresentar muito brevemente, só para vocês saberem quem eu sou. Eu sou assessora técnica da Secretaria Executiva de Planejamento e Entregas Prioritárias da Secretaria de Governo Municipal. E eu comecei a trabalhar na equipe no fim de novembro, então eu estou completando agora uns 2 meses e meio, quase 3. Então, no dia 2, faz 2 semanas já, a gente teve a reunião do grupo de trabalho, que o grupo de trabalho do Compromisso 2 está dividido em 2, no A e no B, e eu conduzi a reunião do grupo A. Então, como a Maria Camila já retomou em relação aos marcos, em relação aos compromissos, desculpa, o compromisso ele está totalmente ligado ao fortalecimento da Agenda Municipal 2030, que é algo que a CPEP está bastante envolvida aqui na Prefeitura. Os 2 marcos que a gente conversou e consolidou, fechou aquele template, a gente não teve muitas mudanças, a gente conversou sobre os prazos para pactuar entre todos os participantes, e mudamos algumas poucas palavras de um ou outro marco. Além disso, acho que vale a pena compartilhar que no marco 2.1, que a gente tem aí uma responsabilidade dividida com a Secretaria de Urbanismo e Licenciamento, com a equipe do Observa Sampa, eu acho que pode ser interessante comentar com vocês que teve um decreto que saiu na semana passada, em que a responsabilidade do Observa Sampa passou para a Secretaria do Governo Municipal.
Então, acho que de alguma maneira vai facilitar um pouco os trâmites, não como se fossem difíceis antes, mas agora a gente está ainda mais próximo da equipe do Observa Sampa. Então, acho que vai ser algo bom, no sentido de atingir aí o que o Marco 2.1 almeja. Gabi e Maria Camila, não sei se vocês acham necessário passar pelo template, eu acho que tomaria um pouco de tempo, mas se vocês acharem válido, podemos passar. Ou se era só para dar um panorama geral Acho mesmo? que não precisa. Acho que não precisa. Nós trouxemos um slide que faz um compilado de todas as modificações que precisariam ser repactuadas, né? Aquelas modificações relacionadas às linhas de ação, elas não precisam ser repactuadas, basta que o grupo de trabalho concorde e eles concordaram, né? Sim, exato. E por isso está ali, está sinalizado com uma corzinha azul, para quem não participou da reunião saber que aquilo foi modificado ou excluído, enfim, quando se vermelho, excluído. Sim. Então, está lá sinalizado nas pastas, na pasta compartilhada do terceiro fórum de gestão compartilhada, nós temos uma pasta chamada implementação. Dentro da pasta implementação tem a pasta de cada GT, todas as apresentações que a gente usa, registro das atas das reuniões, o template, né? Tá tudo lá disponibilizado para vocês, então acho que não precisa. Beleza. Eu sugiro então que, não sei, alguém das... Maria Camila, só um comentáriozinho, só porque como houve, a Gabi até escreveu no chat, então só para explicar dessa mudança do prazo do Marco 2.1, Marco 2.1, só para eu ler aqui para vocês que ele está com ele aberto. Plataforma Observa Sampa como canal oficial dos 545 indicadores da Agenda Municipal 2030 e do Plano de Ação para a implementação da Agenda 2030, monitorados anualmente. A entrega é que os 545 indicadores estejam sendo monitorados na plataforma do Observa Sampa, e o indicador, o meio de verificação, é a atualização anual dos 545 indicadores. Inicialmente, o prazo estava para outubro de 2022, mas conversando principalmente com a equipe do Observa Sampa, que já avançou no sentido de submeter os indicadores à plataforma, eu acho que eles estão por volta de 300 e mais de 350 indicadores já disponíveis na plataforma. A gente pactuou em colocar o prazo de outubro de 2023 para garantir que todos os indicadores já estejam disponíveis na plataforma, considerando que alguns dos indicadores eles estão sendo construídos ainda, né? Então, no sentido de conseguir atingir o que o Marco 2.1 traz de forma completa, a gente achou melhor alterar para 2023. Então, só para compartilhar com vocês, isso a gente discutiu durante a reunião do grupo de trabalho e foi acordado. Aí agora passo a palavra para Flávia, o Armando. Diga. Depois você dá uma checada na planilha, porque eu tinha registrado maio de 2023, não outubro de 2023. É o primeiro prazo de atualização, né? O Observa Sampa tem 2 prazos de atualização, maio e novembro. Então, eles tinham sugerido que todos Era estivessem maio mesmo, lá. gente? Eu que falei errado, posso ter falado errado agora, desculpa. Também fiquei na dúvida. Acho que só era porque maio. a gente precisa de um assentimento do restante do grupo, né? Do fórum. A gente precisa que o fórum concorde, dê um de acordo com essa alteração, né? Dada a justificativa apresentada pela Flávia. Então, seria importante só confirmar se é isso mesmo. A gente tinha registrado maio. Um minuto, gente, que eu vou pegar aqui uma anotação minha. Se alguém da sociedade civil quiser compartilhar um pouquinho de como foi a reunião, Armando ou Silvia que participaram, fiquem à vontade, que eu só vou buscar uma anotação aqui. Um minuto. Não, eu acho que o grupo tá com uma boa dinâmica. Vejo aí uma forte dedicação da equipe e do pessoal tecnicamente responsável pelas várias áreas, e tem esses ajustes, essas modificações que são para que as ações fiquem compatíveis e coordenadas. Uma vez que isso seja apresentado agora no fórum, no grupo maior, eu acho que a gente está indo bem, a gente está indo numa boa direção. Eu não tenho nada que me chame atenção, tá? Não sei se a Silvia quer complementar.
Não, é isso aí. É isso aí. Eu acho que a gente teve principalmente uma recapitulamos um pouco e demos uma pensada um pouco do ponto de vista de ordenamento dos marcos e das ações, do ponto de vista dos prazos. Então teve essas revisões de prazos aí para que as coisas se concatenassem, né, entre si, inclusive, e com os objetivos gerais do compromisso. Mas eu acho que está andando bem. Bom, tá tentando acessar também aqui a ata que a Gabriela fez, né, da nossa reunião. Vou compartilhar com vocês. Aqui tem um compilado tanto do grupo A quanto do grupo B. Tem alguém do grupo B que já possa também assumir a fala e falar como foi essa segunda reunião? Maria Camila, só por uma questão de ordem, vamos checar a data e aprovar, porque a Flávia precisa sair e o Wagner não. Acho que é o Wagner que vai falar pelo grupo 2B. Eu tinha pensado em fazer essa aprovação no final, com todas as pactuações, Gabi, para a gente não ficar fazendo uma por vez, mas pode ser. Acho que cada uma tem uma justificativa, então para aprovar um bloco fica mais complicado, né? Acho que eles escutam a justificativa e deliberam, mas se você preferir assim, como vocês preferirem. Mas, gente, só para compartilhar, é maio de 2023 mesmo, porque a data que está alinhada com a linha de ação 2.1.2. Então, é maio de 2023 mesmo, tá? E desculpa por esse quase um erro de digitação, só que verbalmente. Estão seguindo a sugestão da Gabi? Estão todos e todas de acordo com essa modificação? A gente faz no sentido contrário, né? No negativo. Se alguém tiver algo em contrário, se manifeste nesse momento. Se não tiver, passamos para a próxima pauta. Então, consideramos aprovada a alteração para melhor execução do compromisso. Muito obrigada, Flávia. Flávia está liberada, podemos passar. Pode continuar, Maria Camila, fica à vontade. Obrigada, Gabi. Acho que o próximo a falar é o Wagner, certo? Oi, gente, estou aqui. Boa tarde. Estão me ouvindo? Sim. O que necessariamente eu preciso falar, Maria Camila? A ideia é que você compartilhe como que foi a reunião do grupo de trabalho 2B, né? Então, lembrando, a gente dividiu 2A, 2B, então os dois primeiros marcos desse compromisso é o grupo A e os dois segundos marcos desse compromisso aí, liderados pela Secretaria de Relações Internacionais e de Meio Ambiente. Peço até desculpas por ter pedido para você repetir, porque eu estou me dividindo aqui em várias atividades neste momento. Muitos chapéus, né, Wagner? Mas, assim, está sendo muito produtiva a reunião do nosso GT, as coisas estão caminhando, o Armando também participa, a Silvia também, né? O Delibero estão acompanhando. A gente não fez nenhuma repactuação de prazo, eu acho que o que foi negociado preliminarmente se manteve, né? E a gente já está, inclusive, com ações em andamento, né? Que foram pactuadas, né? No nosso compromisso. Então, assim, eu não sei se o pessoal, Armando, a Silvia, tem alguma coisa a acrescentar, mas, a princípio, o que eu tenho que compartilhar é só que tudo está caminhando bem. Maravilha, Wagner. Lembrando que, como esse compromisso ele ficou muito grande, né? Muitas linhas de ação, a gente nunca conseguia tempo para poder discutir tudo.
Nós vamos ficar intercalando as reuniões desse compromisso. Então, compromisso A, compromisso 2A, 2B, 2A, 2B. A próxima reunião será sobre o 2A. E nós registramos como encaminhamento já começar a falar sobre a plataforma de comunicação integrada, sobre os planos. Então, já temos uma pauta para propor para a próxima reunião aí. Eu só queria contar, que eu acho que é importante compartilhar com o fórum, que no marco, né, de implementação, com a participação da sociedade civil, de um plano de comunicação e engajamento da Agenda Municipal 2030, a gente percebeu que o prazo do documento orientador que vai ser elaborado, né, a gente revisou esse prazo de uma das ações, né? Então, o documento orientador, ele está previsto para ser elaborado em julho de 2023, para que haja tempo de que ele seja um bom briefing para a elaboração do plano, que é o próprio marco, até julho de 2024. Então, o documento orientador vai estar pronto um ano antes do prazo final da entrega do compromisso. Então, acho que isso é importante só de falar. Bem lembrado, Silvia. Só que é importante destacar também que não é porque o documento vai ser, né, ficar pronto nesse prazo que a Silvia mencionou e publicado e compartilhado nessa data, que as ações, né, não vão ser implementadas antes. Na verdade, a gente já está desenvolvendo ações de comunicação, né, e só que ainda a gente não está tendo tempo de registrar todas elas, né, nesse documento, que vai ser um documento orientador, né, inclusive de boas práticas, de outras possíveis práticas, para que a gente tenha uma ação continuada em relação a isso. Mas já posso adiantar que em breve a gente já está organizando algumas ações que todos terão conhecimento, e assim que eu tiver uma informação mais consolidada, eu posso até compartilhar. O convite vai chegar a todos os integrantes do fórum, mas vem coisa boa por aí. Wagner, a qualquer tempo você pode nos encaminhar por e-mail, e a gente também pode dedicar, né, a primeira reunião do 2B a falar sobre essas ações que já foram realizadas, as que estão prestes a serem realizadas. Acho especialmente importante o engajamento da população, né, cidade civil, na virada ODS, que vai acontecer em julho, né, se não estou enganada. Então, não vai faltar assunto para essa reunião, né? O que eu posso já adiantar como spoiler é que a gente vai lançar o Plano de Ação Municipal 2021-2024 da Agenda 2030. Né? Então, esse plano está em vias de publicação e a gente vai fazer um evento de lançamento. E esse evento também servirá para a gente celebrar o título que foi concedido à cidade de São Paulo de Capital Verde Ibero-Americana 2022. Então, não vai ser um grande evento como a virada ODS, mas estamos planejando um evento de lançamento que terá a participação da sociedade civil também na programação. A sociedade civil também será convidada, né, também a participar como espectadora, e também servirá como um aquecimento também para a virada ODS. É o que eu posso adiantar para vocês. Maravilha, Wagner, obrigada. Podemos ir para o compromisso 1? Sim. Eu não estou conseguindo visualizar se a equipe do compromisso está aqui. Deixa eu abrir participantes. Como eu falei, meu time está com problema hoje. Fica tranquila, Luíse está aí. Luíse, você pode passar a apresentação de quais foram as discussões na reunião do compromisso 1, por favor? Oi, Gabi. Oi, Camila. Posso sim. Bom, para me apresentar um pouco, é a primeira vez que eu participo também. Pedir desculpa que a minha internet não tá boa também, que depois dessa chuva eu tô conectada pelo celular, que a minha internet aqui caiu. Meu nome é Luísa, eu sou analista de políticas públicas e gestão governamental.
Eu estou na Secretaria Executiva de Gestão, eu trabalho na Coordenadoria de Planejamento e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o nosso compromisso, que é o primeiro, as áreas envolvidas dentro da Secretaria Executiva de Gestão, que são responsáveis por esse compromisso, é a área de compras, né, o nosso COBS, e também a área de documentos, que é o nosso CGDOC, mas aí eu vou falar um pouquinho, já que são duas áreas envolvidas, eu vou falar um pouquinho sobre as alterações que a gente teve na última reunião. Bom, esse compromisso, ele foca em aprimorar as ferramentas de informações e dados sobre licitações e contratos. E só para a gente pontuar um pouquinho aqui para vocês, hoje tem uma nova lei federal, que ela mudou um pouco, até então era a Lei 8666, que era a lei famosa de licitações e contratos, com quais todos os entes trabalhavam para licitações, e agora tem a nova lei, que é a 14133. Ela vai entrar em vigor dia 1º de abril de 2023. Então, a gente achou pertinente, uma das nossas sugestões da última reunião com o GT foi a mudança de prazo em relação principalmente ao Marco 1, que é a instituição e realização de encontros periódicos do GT, para implementar a padronização da instrução de processos de licitações e contratos no nosso sistema eletrônico de informações, que é o SEI, de acordo com as leis, porque a gente gostaria de já fazer ações conjuntas, mas com foco nesse prazo, que é 1º de abril de 2023, se eu não me engano, eu não lembro exatamente, não sei, Camila, Gabi, se vocês lembram qual prazo estava anteriormente, mas a gente colocou como sugestão e todos os integrantes do GT concordaram que para esse primeiro a gente pode também trabalhar com esse prazo da legislação federal que o município de São Paulo já precisa se adequar. Outro ponto também que a gente sugeriu é que em várias redações a gente falava dar transparência às informações relativas às licitações e contratos por meio do ePubli. ePubli é uma ferramenta de publicação eletrônica, porque hoje a gente vai publicar futuramente, em breve, teremos um novo diário oficial. E ePubli é essa ferramenta que a gente está usando justamente para fazer essa intermediação, essa troca do diário hoje, como ele é hoje, para a nova versão do diário oficial que a Secretaria Executiva de Gestão está trabalhando. Então, a gente não queria deixar a nomeação como ePubli, porque ePubli é só essa ferramenta intermediária, mas o resultado que a gente visa com ela é o novo diário oficial. Então, a gente também pediu para alterar toda a redação em todos os marcos que apareciam ePubli, a gente pediu para alterar a nomenclatura para diário oficial. E, por fim, eu acho que a outra mudança que nós também conversamos no nosso GT foi também uma ação que estava fazendo um café hacker com a sociedade, que a gente pediu para mudar a nomenclatura, porque talvez o evento não seja um café hacker, mas um evento com a sociedade civil, justamente para a gente entender essas propostas da sociedade em relação a como nós podemos nos adequar em termos de dados abertos das licitações e contratos. E o prazo, se eu não me engano, estava setembro de 2022, mas considerando que a cidade de São Paulo precisa estar adequada até abril de 2023, se a gente trabalhasse com prazo de setembro de 2022, estaria muito em cima para que a gente consiga absorver as demandas da sociedade. Então, a gente conversou internamente, e aí o novo prazo foi adequado para maio de 2022, não mais setembro de 2022. Eu acho que foram essas as propostas. Acho que é isso, né, meninas? Tava previsto para outubro de 22 e a gente registrou como abril de 23. Para ficar dentro exatamente junto com o prazo da lei. Isso, e aí o café hacker estava, acho que para setembro, a gente pediu para antecipar para maio. Isso. A ideia, então, é que esse evento possa fazer parte da nossa semana de governo aberto. Então, não sei se todas vocês sabem, mas a OGP orienta que os entes que fazem parte da parceria organizem, façam parte também, né, da semana de governo aberto. Então, é sempre em maio, foi definida a data desse ano, então vai ser na semana entre os dias 16 e 20 de maio. A ideia é que a gente tanto proponha e participe das atividades que são organizadas com entes de outros países, quanto que a gente também organize uma agenda própria.
Então, a gente começou a pensar aqui na saga, gostaríamos de compartilhar, né, com vocês na próxima reunião, então tornar a pauta do nosso próximo encontro, para planejarmos como que poderia ser essa semana, aproveitando este momento para falar, inclusive, né, sobre todos os compromissos do plano de ação e usar também aí como estratégia até de em parte da implementação dele. Então, a ideia é que esse evento que já auxilia na implementação, é um dos primeiros passos da implementação, ele possa ser realizado nesse mês, especificamente nessa semana. Então, a gente já está alinhando isso, inclusive, com o Instituto de Governo Aberto, porque essa linha de ação foi proposta pela sociedade civil. Acho que se alguém da sociedade civil que estava presente na reunião quiser comentar, essa é a oportunidade. Se não, a gente pode passar, então, para aprovação das alterações nos marcos do compromisso 1, conforme apresentados pela Luíse. A gente abre, então, alguém tem alguma objeção às alterações propostas pela Luíse? Pela Luíse não, né? Pelo grupo de trabalho e apresentadas pela Luíse? Se não tivermos nenhuma objeção, consideramos aprovadas as alterações nos marcos do compromisso 1, na forma apresentada. Aí podemos passar para o compromisso 4. A Marília está por aí? Acho que a Marília que pôde apresentar, não é isso, Maria Camila? Oi, boa tarde. Dá para me ouvir? Bom, boa tarde a todos. Vou apresentar aqui o que a gente discutiu na última reunião do compromisso 4. Não sei se vale a pena colocar o template aqui. A gente fez alguns ajustes nas linhas de ação. Eu achei que era esse aqui, ó, que você estava falando. Os ajustes dizem respeito principalmente aos prazos do compromisso, né? O compromisso 4 fala da geração e disponibilização de dados sobre infraestrutura hospitalar e vacinação no município, impacto da Covid na frequência escolar dos estudantes da rede. Por conta então, é um compromisso compartilhado entre a saúde e a educação. E justamente por conta da modificação, justamente por conta dessa... Gente, só um minuto, desculpa. Tá péssimo aqui o barulho. Tá bastante barulho. Tá? Gente, aqui na saúde não existe rodízio, né? Tá todo mundo presencialmente todos os dias. A sala de planejamento, que é onde a Marília tá lotada, né? Cheio de colegas trabalhando intensamente aí para o enfrentamento da Covid. Então, gente, esse contexto, né? Trabalho presencial. Enfim, então, justamente por conta de um dos marcos que é compartilhado com a educação, a gente alterou o prazo final do compromisso, que era de outubro de 22 para dezembro. Então, o prazo total ficou dezembro. Em relação ao marco 4.4, que fala do glossário de termos técnicos para a gente compartilhar, justamente para auxiliar a população a entender o painel da Covid e os outros dados sobre a Covid que a gente pretende trabalhar, a gente fez também um ajuste de prazo e a gente adiantou o prazo, que era outubro para julho de 22. Em relação às linhas de ação desse marco, a gente fez alguns ajustes de redação também. São 4 linhas de ação dentro desse marco do glossário. Uma delas era lançar um questionário, né, com a população para a gente mapear quais são as dúvidas que ainda são bem frequentes em relação ao Covid, aos termos técnicos, às noções de epidemiologia, enfim, as dúvidas mais frequentes. E a gente tinha escrito mais no sentido de lançar um questionário, no Participe Mais. Acho que a redação era questionário Pergunte Aqui. E a gente alterou de forma a não fechar tanto, né, o meio. A redação ficou mapear externamente com a população quais são as dúvidas mais frequentes em relação aos termos técnicos sobre a Covid. E em relação à terceira linha de ação dentro desse marco,
a gente tinha se comprometido a fazer uma websérie sobre a Covid, né? A ideia é justamente não lançar somente um relatório do glossário, sim fazer um material assim, mais acessível, em linguagem mais acessível. E a gente resolveu também não restringir o meio, né, da websérie, justamente porque a gente teve uma conversa aqui com a nossa comunicação, chegamos à conclusão que não necessariamente uma websérie seria o formato mais adequado, e a gente deixou em aberto, assim, a redação ficou produção de material de comunicação sobre a Covid-19 em linguagem acessível, que acho que traduz bem a intenção do que a gente pretende fazer, mas também não deixa fechada no meio. E tivemos também um pequeno ajuste no marco 4.2, que fala da geração e disponibilização de dados sobre infraestrutura hospitalar. A ideia é a gente abrir os dados relativos à série histórica da oferta de leitos da Covid durante a pandemia, né? Então, principalmente entre 2020 e 2021, e publicar um relatório qualitativo para auxiliar o entendimento desses dados. Na discussão do GT, esse termo qualitativo gerou entendimentos diferentes e a gente resolveu trocar qualitativo por evolutivo, mas são ajustes pequenos de redação. Acho que é isso, né? Maria Camila estava presente, se quiser fazer alguma colocação, Miriam também. Eu não sei se a Emily está aqui, mas ela também deu uma sugestão, né, Marília, da gente pensar, né, para além desse mapeamento que vocês vão fazer de todas as entradas de ouvidoria, SIC, dos termos que estão procurados, e mesmo desse formulário, para a gente tentar se aproximar do cidadão, ela fez uma análise de que isso também já tem um filtro, né, que as pessoas que já chegaram aí, e que talvez a gente pudesse fazer até um grupo focal, com alguns conselheiros participativos, um grupo menor, para conversar com eles sobre esses termos técnicos, e inclusive ficou de apoiar, né, essa atividade. A gente pôde conversar um pouco mais sobre isso também na próxima reunião do GT. Sim, acho que a redação da linha de ação também ela contemplou essa sugestão da Emily, né, justamente para não fechar no formulário ou na questão da transparência passiva. Não sei se tem mais alguém da sociedade civil aqui que esteve presente na reunião, inclusive fica o convite, né? Eu sei que vocês estão fazendo um baita esforço de se desdobrar nos diversos grupos de trabalho. O Colab USP, né, tem acompanhado esse grupo na figura da Emily, e mais alguma organização também conseguir acompanhar, vai ser maravilhoso. Eu também não sei se as colegas, como eu falei, gente, desculpa, a minha internet está ruim, tem alguém da educação aqui, porque a modificação do prazo do marco acabou sendo sugerida por conta dessa entrega do marco 4.3, né, que é da educação, que é esse relatório de análise sobre o impacto da Covid-19, especialmente a frequência na educação. As colegas tinham pedido, né, que ele deixasse de ser outubro de 2022 e passasse a ser dezembro de 2022, então por isso o prazo final do compromisso não se encerraria em outubro de 2022 e sim em dezembro de 2022. A Ana escreveu no chat que está aqui, pode falar, Ana, por favor. Na verdade, era só para dizer que você complementou contemplou a nossa fala mesmo, né? A ideia era essa mesmo. Primeiro estava para outubro e a gente deixou para dezembro em função do prazo do marco. Isso, a gente fez um ajuste, né? Já tinha pactuado que seria esse prazo antes para a entrega do marco, mas a gente não tinha ajustado, então, percebido o impacto da entrega desse marco na entrega do compromisso, né? Então, esse certamente será o primeiro compromisso que nós entregaremos, será entregue ainda esse ano, né, em 2022. Então, isso permite, pela metodologia do OGP, inclusive, a gente reabrir a discussão sobre um novo compromisso a ser implementado até 2024. Então, pela metodologia da OGP, nós podemos ter até 7 compromissos,
sendo que 5 deles que seriam implementados pelo governo, outros 2 que poderiam ser implementados pela sociedade civil. Nós optamos, nesse primeiro momento, por tentar implementar 4, né? Isso foi uma decisão tomada bem no começo do processo de cocriação junto com o Fórum de Gestão Compartilhada. Então, decidiu-se implementar 4 compromissos. Se a gente conseguisse implementar antes do prazo de 2024, a gente poderia discutir e adotar um novo compromisso. Então, provavelmente a saúde e a educação vão conseguir fazer isso. Bom, acho que agora podemos conversar sobre o compromisso 3. Silvia. Maria Camila, só deixar registrado, né, se alguém tem alguma objeção às propostas de alteração. Se ninguém tiver, a gente aprova os ajustes propostos pelo GT4. Então, a gente considera aprovados e passa, então, para a discussão do compromisso 3. A Silvia está perguntando. Acho que não, Silvia. Acho que a Joia não chegou. Acabei de olhar. Ainda não. Mas a gente precisa seguir com a pauta. A não sei que vocês queiram que a gente faça uma inversão da pauta e trate dos próximos assuntos antes. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu não sei se a Silvia vai saber responder. A Joia confirmou que ela vai entrar agora? Ela disse no grupo que a gente tem que ela ia poder entrar às 16 horas. Mas, né, eu vou perguntar se ela está chegando, mas eu acho que se a gente pudesse inverter, para dar mais um tempinho para ela, seria ótimo. Tranquilo, gente. Tem outros pontos na pauta, então não tem problema. Podemos seguir para o próximo ponto. Ótimo, obrigada. Bom, a gente já tem conversado sobre isso desde novembro do ano passado. Estão retomando, né? A proposta é que o nosso monitoramento mensal aconteça por meio dos grupos de trabalho. E, durante as reuniões do grupo de trabalho, o coordenador, alguém do grupo, faria o preenchimento dessa ficha que tem informações, né, do cabeçalho sobre o compromisso, os participantes da sociedade civil, e depois a gente falaria sobre o andamento dos marcos e abaixo até um cronograma de acompanhamento das linhas de ação. Então, a ideia é que as informações que estão lá nas linhas de ação de cada compromisso, elas possam vir para cá e a gente vai alimentando isso durante mês a mês, né, durante as reuniões. Essa ficha, então, seria disponibilizada no nosso repositório, dentro da nossa página, e também ficaria lá no processo SEI de cada um dos compromissos. Então, nós temos 4 compromissos, 4 processos SEI. Esses números já estão disponíveis lá, documentados lá no nosso plano, mas a gente também vai organizar tudo direitinho no nosso repositório. Bom, dito isso, a gente tinha disponibilizado o arquivo, trazendo o exemplo da ficha do compromisso 3 do antigo plano de ação. É uma ficha, enfim, que está no período em que o compromisso ele já foi concluído, né? Então, quando pergunta-se sobre que momento está, a gente acaba falando concluído. Mas, no nosso caso, a gente teria que colocar informações aí sobre o status de cada linha de ação dentro do compromisso. E aí nós recebemos alguns comentários, né? Então, tivemos aqui comentários da Emily, comentários da Paloma, e eu também fiz um comentário. O comentário que eu fiz foi para a gente tentar unificar os documentos. Por que unificar os documentos? Porque quando a gente começou a fazer as reuniões dos grupos de trabalho, focadas nos desdobramentos dos marcos e linhas de ação, a sociedade civil pediu que a gente registrasse tudo em ata. Então, a gente começou a fazer ata para os grupos de trabalho, nas 2 primeiras reuniões. Inclusive, a Gabriela até criou um template para uniformizar a ata de todos os grupos.
Então, vocês acabaram de receber, à medida que a gente foi falando aí na reunião, vocês foram recebendo no chat os links dessas atas, que também estão disponíveis na nossa pasta e também estão disponíveis nesse PPT que nós compartilhamos com vocês. Pois bem, a gente percebeu, conversando essa semana com os colegas de governo, que talvez a gente está gerando uma duplicidade de documentação, que a gente teria a ficha e mais a ata, porque essa ficha começaria a rodar para as próximas reuniões. Então, seria interessante que tivesse só um documento que fosse essa ficha. Para que isso seja coerente, eu sugeri da gente, então, incorporar algumas informações que estariam no template, no modelo, né, da ata, mas que não estão no modelo da ficha. Então, eu sugeri da gente incorporar aqui informações da data e hora da reunião, quais os participantes do governo e da sociedade civil, porque nesse cabeçalho inicial a gente tem os representantes formalizados, né, mas não quem participou da reunião, então são dois tipos de informações diferentes. Poderiam ser as mesmas, a gente poderia substituir, né, por quem participou da reunião, e os encaminhamentos com responsável, ação e prazo. Sobre os encaminhamentos, tem também um comentário da Emily, mais lá embaixo, que ela fala: eu colocaria uma aba a mais para falar sobre decisões e encaminhamentos. E já é isso que a gente estava propondo, né? Já é bem alinhado, bem com o que a gente estava pensando, acho que é uma ótima ideia. Isso. E, enfim, eu posso depois ver os comentários da Paloma sobre isso, sobre a ficha, que são diferentes dos meus, mas eu vi que a Silvia já levantou a mão, então talvez ela queira falar sobre isso. Não, acho que, desculpa, que eu acho que justamente esse comentário é justamente a justificativa para a gente ter pedido ata. Porque a parte mais importante, eu acho, dessa documentação, desse acompanhamento e desse histórico, desse registro, que estaria na ata, é que tipo de argumentação, que tipo de demandas, que tipo de decisões, e quais foram as decisões tomadas, processo decisório em cada reunião e compromisso, em cada GT. Então, pode ser na ficha, mas, na verdade, o que eu acho que a gente considerou mais fundamental é que realmente tem alguém responsável para que, durante a reunião, faça esse registro e deixe ele público, né, para todo mundo ver o que aconteceu na reunião em termos de encaminhamento e decisão, e os arrazoados que foram em torno disso, quer dizer, tipo de posicionamento que foi feito, etc. E você acha que esse tipo de observação está contemplada na proposta de ficha, Silvia? Então, a proposta de ficha, né, ela tem alguns itens. Tem 6 itens, não, campos, né? Então, tem 5 campos. Então, o A, escreva pontualmente, reuniões, encaminhamentos, etc., as ações realizadas no período, citando os números de referência do cronograma e linha de ação, caso haja, aponte resultados já alcançados, e aí fala, né, de todos os marcos. O item B, aponte se houver dificuldades na execução e riscos identificados para a conclusão das ações no atraso na execução das mesmas. Item C, quais etapas previstas para o próximo mês. Item D, acompanhamento das linhas de ação. Aí começa a ir para o status de cada linha de ação, né, está concluída, em andamento, iniciado, não iniciado, e as ações necessárias. E, finalmente, o item E, que tem informações adicionais. Acho que depois do item E, então, viria o item F, ou antes do item E, talvez, que seria esse de encaminhamentos, né? Talvez faça mais sentido no final. Sobre as posições que foram assumidas, você acha que é um exemplo que a gente pode incorporar no item E, que é informações adicionais?
Eu acho que para garantir o preenchimento, para cumprir o que acho que a Emily tinha colocado e a gente pensou do ponto de vista da ata, acho que seria um campo específico. Porque informações adicionais eu acho corre o risco de ficar em branco. Porque eu acho que dá margem à interpretação, né? De quem está fazendo. Eu acho que quando você vai fazer uma ata, você acaba se disciplinando para registrar os pontos discutidos e as decisões. A ficha não vai gerar essa né, não vai deixar isso explícito. Então, eu acho que tinha que ter um campo explícito. Desculpa, Silvia, não entendi. Só para eu entender melhor, você acha que tem que ter um campo específico? Não é o campo encaminhamentos, é um campo específico para posições, é isso? Não, o que a Camila perguntou é se encaminhamentos já estava dentro de informações adicionais. Não, eu falei que além de informações adicionais, que é o E, nós criaríamos, né? Eu tinha sugerido, a Emily também tinha sugerido, o campo encaminhamentos, que são os encaminhamentos da reunião com quem são os responsáveis, quais os prazos, enfim, aquilo que foi acordado, ou o que vai ser levado para discussão, inclusive do Fórum de Gestão Compartilhada, dentre outros encaminhamentos que a gente pode adotar. Mas você tinha falado para mim, se eu entendi bem, a preocupação com o registro das posições que foram adotadas nas reuniões. E eu não sei se essa questão da posição estaria contemplada nessa ficha, seja a partir de informações adicionais, seja a partir de encaminhamentos. Eu estou colocando no chat uma sugestão de nome para o campo que talvez atenda essa. A Glaucia estava com a mão levantada e a Patrícia levantou em algum momento e não sei se desistiu. Tem mais alguém que quer fazer algum comentário sobre isso enquanto a Silvia registra no chat? Eu só queria fazer um comentário, gente. Eu não me oponho a ter um documento único, eu só destacaria um cuidado, porque, por exemplo, quando eu estava na coordenação do compromisso 3 e 5, no segundo plano de ação, acontecia que em alguns meses a gente tinha mais de uma reunião do GT, principalmente quando era próximo de algum evento, de alguma coisa, alguma ação muito específica. E aí, nesses casos, a gente sempre tinha as atas das reuniões, então, para cada uma das reuniões tinha uma ata, e a ficha mensal, ela concentrava as informações de todas essas reuniões que tinham acontecido no mês. Então, eu não sei se juntando tudo num documento, para esses casos em específico, pode dar algum problema no futuro, sabe? Então, acho que é só algo a se pensar, na real. Mas não me oponho. Glaucia, conta um pouco mais da sua experiência para a gente. Nessa experiência anterior, vocês preenchiam a ficha depois do mês ter fechado? Porque se a ficha foi preenchida depois do mês ter fechado, é com as informações do mês anterior. E aí, talvez, o registro das reuniões seguintes, no modelo que a gente está propondo agora, né? Não afetassem isso, né? Não afetassem o preenchimento da ficha. Mas eu não estava aqui, eu não sei como que era o segundo plano e como que foi a sua experiência, se você puder contar um pouco mais. Então, a gente tinha, o pessoal da Saga tinha criado um formulário, né? Então, mensalmente a gente anexava nesse formulário todas as atas, a ficha mensal e documentações extras das ações de cada compromisso. Então, era uma vez por mês que a gente fazia isso. O que acontecia era, em cada reunião, por exemplo, quando eu estava na coordenação do compromisso 3 e do 5, sempre na reunião tinha eu e mais alguém da controladoria, a gente se revezava, enquanto alguém conduzia a reunião, a outra pessoa ia redigindo a ata,
E aí, ao final do mês, a gente montava essa ficha com todas as informações, contemplando quantas reuniões tinha tido do GT, o que foi discutido em cada um dos marcos. Isso aconteceu, por exemplo, no compromisso 5, quando a gente realizou um webinar. Então, a gente teve a reunião mensal do GT, mas a gente também teve que fazer algumas reuniões extras do GT para definir como seria esse webinar, quem seriam os convidados, o que seria feito, data, horário. Então, nesse sentido que eu estou falando, assim, que pode dar algum problema, porque quando a gente tem a ata específica daquela reunião, então vai estar concentrado ali. A ficha era mais no sentido de ver o compromisso num todo, né? Como está o andamento de cada um dos marcos, de cada uma das linhas de ação. Então, não sei se vocês concordam, mas era essa a preocupação de retirar a ata. Porque pode acontecer, por exemplo, no compromisso 1, a gente vai ter o evento, né, para colher informações da sociedade civil. A gente vai ter a reunião mensal do GT, mas pode ser que tenha que ter um grupo ali para fazer uma reunião específica para tratar desse evento e definir a metodologia. E aí eu acho interessante ter uma ata específica para essa reunião também. Não sei. Entendi. Bom, Patrícia. Pegando o gancho no que a Glaucia falou, muito bem observado, Glaucia. Eu vou tirar, por exemplo, o compromisso de fazenda, né, do orçamento cidadão. Então, nós fizemos várias reuniões sobre redesenho do processo, que era apenas uma das linhas de ação dentro do marco, né, dentro do compromisso. Então, realmente, a gente chegava a fazer, às vezes, 2 ou 3 reuniões no mês para um assunto específico, e aí saíam atividades e todas eram registradas em atas. Então, assim, esse exemplo que a Glaucia trouxe existe sim, ele pode acontecer, dependendo aí do compromisso e das linhas de ação que a gente tiver em cada um dos marcos. Porque, por exemplo, quando para cada reunião fazia essa ata, e aí essa ata era compartilhada após a reunião, normalmente, com o GT. O envio para a saga em si era feito uma vez por mês, que era quando a gente anexava nesse formulário junto com a ficha, com todas as informações daquele período. Vocês acreditam que, de repente, é factível a gente sempre, nós escrevermos as atas dessas reuniões e, quando, na entrega do relatório, colocar o link dessas atas? Mas aí a gente vai para aquele caso de que não seria mais um documento único, a gente teria uma ata padrão para todas as reuniões dos compromissos, mas elas ficariam todas armazenadas, né, num único relatório, até mesmo para facilitar o acesso, né? E aí o relatório ele ganha essa visão mais macro mesmo de tudo o que aconteceu dentro daquele mês. Eu acho que a preocupação aqui é o oposto, o inverso que eu estou falando. No mês que não tiver reuniões do grupo de trabalho, só aquela única reunião, de não ter a necessidade de preencher 2 documentos falando sobre a mesma reunião. Então, tudo bem, a ficha é mais do que a reunião, a ficha é sobre o compromisso, mas desde quando a gente começou essa conversa sobre ficha, em outubro, novembro do ano passado, a gente tinha falado dela ser preenchida durante a reunião, então dela não ser uma ficha que é enviada por e-mail, assim, da gente preencher a ficha na reunião e acordar isso na reunião para já também otimizar o trabalho, especialmente dos gestores envolvidos, né, os agentes governamentais, nessa documentação do compromisso. Então, acho que a gente tem 3 alternativas colocadas na mesa. Então, é manter integralmente separados. Então, a gente tem a ficha, que é só a ficha, que ela não fala nada sobre a reunião para preenchimento dessa ficha. E a gente tem o template da ata, porque a gente já tem esse template da ata, inclusive, né? Que é separado. A gente tem a opção de mesclar e tornar um único documento. Então, se eu realizei outras reuniões, né, durante esse período, que a ficha vai ser sempre preenchida retrospectivamente, né?
Não à toa, agora, as reuniões do grupo de trabalho acontecem na primeira semana de cada mês. Então, na primeira semana de cada mês, eu vou preencher a ficha com todos os registros daquilo que eu fiz no último mês. Então, eu trago todos os registros daquilo que foi feito para a ficha. Então, essa é uma forma de tornar híbrido. E tem uma outra opção também, que é meio híbrido, só que não existe isso, enfim. Também híbrido, que eu preencho a ficha para aquela reunião, se eu tiver outras reuniões, eu faço isso que a Patrícia falou, eu trago os links das outras reuniões, eu registro a ata para as outras reuniões e trago para cá. Eu não sei se a gente está gerando muito trabalho, assim, e se realmente isso vai ser útil. Se a sociedade civil, enfim, o munícipe vai entrar no nosso repositório e vai olhar 5 documentos diferentes sobre o mês anterior. Eu acho que pode ser interessante para pesquisadores, não sei, mas para o nosso monitoramento, e mesmo para pesquisadores, eu acho que daria para concentrar todas as informações no documento, uma vez que esse documento ele vai falar de um mês que já acabou. Mas essa é a minha opinião. Não sei o que os demais colegas, especialmente da sociedade civil, acham a respeito. Também os colegas do governo, né? Porque a gente está falando especialmente do trabalho de registro que está sob incumbência deles, que pode ser compartilhado no grupo, né, de trabalho, mas que inicialmente está sob incumbência deles. Eu não sei se eu tô com problema de internet, ou se tá todo mundo caladinho mesmo, pensando. Eu pensei Acho que tá exatamente todo a mundo mesma quieto coisa. pensando. Será que travou ou será que tá tudo certo? Gente, vocês sabem interagir com as opções no sentido de dar um joinha na opção que vocês preferem? Porque aí a gente poderia fazer... Eu registrei as 3 opções no chat. Se vocês puderem selecionar a opção que vocês preferem, manter separado é o número 1. Mesclar em um único documento, ficha que contempla a memória da reunião, se uma ou mais reuniões que tenham acontecido. Ou 3, preencher a ficha mais a ata, se for a única, mas também incluir os links das memórias de outras reuniões. Então, a diferença entre o 2 e o 3 é que no 3 haveriam memórias separadas para reuniões extras. Então, para uma reunião oficial do mês, fica dentro da ficha. Para as reuniões que foram acontecidas extras, tem atas separadas. No caso 2, as atas fica integrado num único documento, sem documentos à parte. Se vocês puderem... Alguém mais está com a mão levantada? A Gioia. Boa tarde, gente. Eu não ainda estou em dúvida. Na verdade, eu entendo o que a Silvia falou, apesar de eu ter entrado atrasada na reunião, entendo o que a Silvia disse e me parece que o propósito é um pouco outro. Então, a gente tem necessidade de uma ata, agente sociedade civil, de uma ata até para prestar conta para as organizações, as quais a gente representa aqui, do que tem sido desenvolvido, do que tem sido debatido, ainda que não tenha sido acordado. Porque me parece que na ficha vai aparecer, discutimos tal coisa e ficou decidido o quê? E a ata, ela vai um pouco além. Não acho que seria repetitivo e acho que a gente consegue fazer atas sucintas. Não sei o que a Silvia pensa, mas eu tenho o hábito de fazer atas de pontos mais importantes, mas destacando esses pontos, e não aquelas atas, fulano disse aquilo, cicrano espirrou, o outro... Não, dos pontos sucintos, ok. A gente propôs uma coisa, a gente, sociedade civil, propôs alguma coisa que não foi aceita, que os coordenadores acham inviável. Isso não vai estar em lugar nenhum na ficha, me parece, né? Não sei se eu não entendi direito o propósito da ficha. E aí fica estranho entre a 2 e a 3, eu acho que aí dá mais trabalho. Essa reunião foi extra, essa não foi na primeira semana, essa foi depois, tem que registrar, não tem que registrar. Então, uma ata sucinta
de cada reunião e a ficha mensal. O que aconteceu nesse mês? Nesse mês foi isso que foi acordado. É o trabalho que vai seguir, que não necessariamente é o que tenha sido registrado. Não sei se eu me fiz entender. Se eu te entendi bem, joia, eu não sei se a gente tem competência para fazer isso. Assim, todo mundo que está no grupo, né? Porque realmente a gente experimentou, né, fazer ata nessas últimas reuniões dos grupos de trabalho. E como eu falei, a Gabriela até criou um template, a gente preencheu em cima desse template. E acho que a forma da escrita de governo, pensando na implementação de plano de ação, é muito essa narrativa de o que foi feito, o que não foi feito, o que precisa ser feito, quem que vai fazer, né? Essa outra forma de descrever a reunião, trazendo inclusive um pouco das posições, eventuais conflitos, aquilo que foi acatado, o que não foi acatado. Eu não sei se todo mundo tem competência mesmo, assim, habilidade de escrever sobre isso. E se de repente a gente não pode, então, adotar uma estratégia que o governo faz essa ficha, esse encaminhamento mais procedimental, talvez, né, de contar aquilo que foi feito e o que não foi feito, quem deve fazer, em quanto tempo, o que foi pactuado, quais encaminhamentos adotados, enfim, mais de execução mesmo, monitoramento da implementação, e alguém da sociedade civil ajudar com a escrita, então, do debate, das posições, eventualmente dos conflitos, e compartilhar com vocês nessa reunião, seja no grupo do WhatsApp ou mesmo nessa reunião que vocês organizam meia hora antes do nosso encontro. Só uma coisa, Camila, agora eu que não entendi. No meu entender, uma ata é um documento que é assinado, ou sei lá, hoje em dia a gente nem assina mais, mas os participantes da reunião dão um ok, que seja por e-mail, aquilo que foi discutido. Não é uma coisa separada. A sociedade civil vai dizer isso na reunião dela, o governo vai dizer aquilo formalizado na ficha na reunião dele. Não é isso. O que eu queria colocar discutimos, tá? E eu acho que a gente tem condição, a gente, sociedade civil, de apontar o que foi discutido, o que foi levantado sucintamente, desde que a gente mande para o grupo, incluindo o governo, e que todo mundo fale, estamos de acordo, isso foi efetivamente discutido. É assim que eu entendo uma ata. A Silvia levantou a mão, em seguida a Patrícia. Eu acho complicado essa divisão de trabalho de quem elabora a ata ser um representante da sociedade civil. Somos em menor número e a gente sabe que registro de reunião prejudica a participação na reunião. Quem está fazendo registro normalmente participa menos do que quem está só participando. E eu acho que, como a gente está em menor número, eu acho que essa responsabilidade de registro da ata tem que ser de governo, e acho, concordando com a Joia, que é bem viável que isso seja feito, vai exercitando, passa para todos os presentes na reunião no dia seguinte, todo mundo olha e fala, beleza, nada a acrescentar, ou fala, não, faltou botar isso aqui, fechou esse e-mail, a ata fica fechada. Essa é a minha sugestão. Com relação, eu vou trazer um pouquinho da experiência do que foi, né? A gente tá vindo trabalhando mais ou menos como na implementação do segundo plano, e como a gente fala, né? Cocriação com a implementação, a gente está fazendo esse trabalho em conjunto. Então, em muitas reuniões de GTs, a gente dividia as tarefas, inclusive, dentro das reuniões. Às vezes, quem fazia a ata da reunião era a sociedade civil, né? Quando, por exemplo, no caso da Glaucia, né? A controladoria sempre estava com 2 pessoas, mas a gente tinha compromisso que, às vezes, só estava uma pessoa da coordenação daquele compromisso, então a gente dividia as tarefas dentro do próprio GT.
né? Não é porque eu sou o coordenador que eu vou ter que fazer toda a carga de trabalho daquele GT, organização. Então, assim, é uma coisa muito colaborativa também dentro dos GTs. Então, a gente tinha GTs que se organizavam. Hoje, eu estou sozinha. Quem pode fazer a ata junto comigo? Então, aí são 2 pessoas que vão prestar atenção na reunião. E olha que hoje a gente tem a facilidade do online, que já tem o chat, que a gente pode ir se ajudando e escrevendo as principais deliberações aqui. Depois, uma pessoa, que aí pode ser o coordenador do complexo, tira daí essas contribuições, transporta para essa ata e aí segue o rito conforme a Joia colocou e a Silvia também. Antes a gente fazia dessa forma, o coordenador mandava o e-mail com a ata para todos do GT, independente de estar na reunião ou não, até mesmo que serve para conhecimento daqueles que não estavam na reunião, entender o que foi que aconteceu naquele espaço que ele não estava, e se as pessoas tivessem contribuições do tipo, você esqueceu de citar tal coisa, eu acho que isso é importante, a própria pessoa incluía essa informação na ata e depois dava o ok dela. Então, essa foi uma forma de trabalho que a gente encontrou. Tinha GTs que era só o coordenador de governo que fazia a ata, mas tinha GTs que a gente compartilhava o trabalho entre todos. Então, por vezes, até a sociedade civil fez ata de reunião e ajudou no preenchimento do relatório no final do mês. Que é essa a proposta também do trabalho colaborativo. Então, mas aí eu fico pensando se vai ter alguém do governo mediando, outra pessoa do governo fazendo a ata, outra pessoa do governo preenchendo a ficha, acho que, enfim, vai faltar gente para poder discutir no grupo de trabalho, né? Eu não sei se é praticável a gente ter 2 documentos. E eu não sei se também faz sentido para um grupo de trabalho, gente. É um trabalho que era para ser operacional, né? A ideia aqui não é uma assembleia, ou enfim, não é essa a reunião do Fórum de Gestão Compartilhada, é uma reunião de representantes do governo e sociedade civil dialogando sobre a implementação daquele compromisso, as ações que foram feitas, acordando coisas juntos. Eu não sei se a gente está criando muito trabalho para nós mesmos, né? Enfim, se a gente for criar, então que seja compartilhado, que também possa ser assumido junto com a sociedade civil. Eu discordo que em termos quantitativos sejamos mais ou menos, porque a gente aqui também está se desdobrando em muitas frentes, gente. Então, se é compartilhado, acho que tem que ser compartilhado, inclusive, a missão da escrita desse registro. Acho que a Silvia levantou a mão de novo. Posso fazer um comentário, Camila? Por favor. Eu acho, primeiro, que a gente está gastando muito tempo nessa discussão. Minha sugestão é que a gente tenha um documento único, pode ser o formulário, porque, via de regra, a gente vai ter uma reunião por mês. Excepcionalmente, a gente tem 2 ou 3. Nos casos de 2 ou 3, a gente pode inserir novas folhas no formulário, seriam 2 folhas de formulário, 3 folhas de formulário, e eu acho que a gente resolveria essa questão de ata formulário. E agora, o conteúdo do formulário, não é formulário, é ficha, né? Me desculpa, ficha. O conteúdo da ficha certamente tem que ser validado por todos. Acho que o princípio de ata também é esse, né? A ata não é alguém que escreve e fica por isso mesmo. A ata, formalmente, ela deve ser até assinada ao final da reunião por todos. Por uma questão de facilidade, que isso demora um tempo, a gente deixa isso para o dia seguinte ou para os 2, 3 dias seguintes, mas é imprescindível a validação de todos, né? Então, que circule a ata por todo mundo que participou daquela reunião. A gente fazia isso, eu também estava na coordenação de um dos compromissos no ano passado, redigia a ata, circulava entre todo mundo, se alguém tivesse algum comentário adicional, sem problema, insere o comentário, e a gente segue dessa forma. Eu acho que se alguém está descontente com os termos que está ali, não tem problema, insira a sua redação. A sociedade civil, se está descontente, insira a sua redação, faça constar o seu ponto de vista, né? Eu acho que a gente segue assim. Quanto a quem redige, eu acho que pode ficar a cargo, a princípio, de alguém que seja dos representantes da prefeitura, mas pode ter um rodízio, né? Eventualmente uma ata ou outra, alguém pode me ajudar hoje, ficar responsável pela ata. Eu acho que é algo que não precisa ser alinhado aqui. Eu acho que é uma coisa mais caso a caso, que a gente consegue ter esse rodízio
nas datas das reuniões mesmo, dos eventos, eu acho que não teria muito problema. Minha sugestão aqui. Podemos encaminhar assim, então, né, no chat a maior parte dos participantes está optando por um documento único, o Sandro também se manifestou assim. Vamos encaminhar então para um documento único. E a gente também, né, a gente vai se reunir na próxima reunião, se não estiver funcionando, a gente tem toda a legitimidade para rever os nossos combinados. Na nossa pauta, o próximo ponto é o calendário das reuniões de 22. Camila, você quer contar a proposta? Bom, a gente gostaria de propor que as reuniões dos grupos de trabalho sejam mantidas mensalmente. Então, já pactuamos com cada grupo de trabalho uma agenda fixa de encontros. Então, o grupo de trabalho 1, na primeira terça-feira de cada mês, entre as 15 e 16h30. O grupo de trabalho 2, na primeira quarta de cada mês, das 11 às 12h30. O grupo de trabalho 3, nas quintas-feiras, na primeira quinta-feira de cada mês, das 15 às 15h30, e o grupo de trabalho 4, na primeira sexta-feira de cada mês, das 14 às 14h15. A gente tem uma variedade aqui de datas, né? Nós temos 3 grupos de trabalho que, no mês de março, não vão se reunir na primeira semana, só porque a primeira semana de março é feriado de carnaval, tem feriado de carnaval. Não teremos carnaval na cidade de São Paulo, mas algumas pessoas, enfim, planejaram outras programações, tem outras programações, então pactuamos excepcionalmente para esse mês outras datas. E aí, o que a gente está propondo de alteração aqui é que as reuniões do Fórum de Gestão Compartilhadas, elas possam ser realizadas bimestralmente, seguindo a ideia de ser na terceira semana, né? A terceira quinta de cada mês. Então, hoje a gente está fazendo mensalmente na terceira quinta de cada mês, a ideia é que seja bimestralmente. E por que seja bimestralmente? Porque a gente vai estar imerso nas reuniões dos grupos de trabalho, dedicados especialmente aos encontros das reuniões dos grupos de trabalho. Com isso, desafogaria um pouco a agenda da sociedade civil e desafogaria mais ainda a agenda do governo. E por que eu estou falando da agenda do governo? Porque a gente quer intercalar as reuniões do Fórum de Gestão Compartilhada com as reuniões do Comitê Intersecretarial de Governo Aberto, que é um comitê composto apenas por integrantes do governo, né? Então, a sociedade civil não participa, e a gente está querendo fazer, então, esse calendário aqui da supervisão. Então, um mês faz uma reunião do Fórum de Gestão Compartilhada, do outro faz o SIGA, e, enfim, ajudaria mais na nossa organização de um lado, e talvez, e aí eu queria ouvir vocês da sociedade civil, também ajude na organização e gestão do tempo de vocês com relação à participação nas reuniões. Lembrando que a gente manteria os encontros mensais, né, dos grupos de trabalho, então é apenas a reunião como essa do Fórum de Gestão Compartilhada, em que a gente compartilha o que está sendo implementado em todos os grupos de trabalho e dialoga sobre alguns encaminhamentos específicos do plano que a gente faria bimestralmente e não mensalmente. Então, se vocês acatarem essa proposta, a nossa agenda de reunião para os próximos meses seria no dia 20 de abril, no dia 16 de junho, no dia 18 de agosto, 20 de outubro e 15 de dezembro. Isso não impede, evidentemente, que a gente convoque reuniões extraordinárias do Fórum de Gestão Compartilhada. A gente certamente vai ter que pensar, pode precisar de mais de um encontro, né, para organizar alguma atividade que não seja exclusiva de um grupo. A gente pode precisar de mais um encontro para organizar o balanço de implementação do plano para outubro, enfim. Essa é a nossa proposta e eu queria ver se faz sentido para vocês. A Silvia deu um joinha, estou entendendo, cabeças balançando positivamente. Joia deu um ok no chat. Glaucia está de acordo. Silvia também. Acho que podemos voltar, então, na nossa pauta
para a discussão do GT3. Eu peço desculpas desde já, porque provavelmente a gente vai estender, vai atrasar um pouquinho o término dessa reunião para a gente conseguir fazer a discussão ou para a gente conseguir falar sobre a discussão no GT3. Patrícia? Você está com o fone desligado. Então, sobre o GT3, a gente tem aqui... Gabi, você pode clicar no link para mim, por favor? Quem está compartilhando a tela? Aqui? Não, no link do... No link do compromisso 3, né? O que a gente tem. Então, vamos lá. Esse compromisso está sendo de implementação aqui da nossa secretaria, da Secretaria de Relações Institucionais. Nós trabalhamos a divisão dos marcos, então a equipe de diálogo e participação ficaram responsáveis pelo marco 3.1 e o marco 3.3. E a equipe aqui de governo aberto ficou responsável pelo marco 3.2 e o marco 3.4. Tá? Não tá compartilhado aqui, só tá o compromisso, todos eles, 1, 2, 3, 4. Sim, a Patrícia pediu para compartilhar outra coisa que é diferente do PowerPoint, então só um minutinho que eu já estou compartilhando. Obrigada. Não, mas esse espaço aqui agora é só o de fala mesmo, explicando para todos essa divisão que nós fizemos, né, de responsabilidade pelos marcos. Mas hoje hoje a equipe de diálogo e participação não pode estar aqui na reunião do fórum, então, com relação à última reunião, a gente tem algumas repactuações para fazer dentro desse compromisso, tá? E que a gente, dentro da discussão do GT, nós entendemos que, inclusive, ela é benéfica, tá? Pensando que, qual que é o compromisso? Vou fazer um apanhado geral, tá? A gente saiu das reuniões de linhas de ação do ano passado com as linhas de ação do marco 2 e 4 preenchidas e ficamos com o marco 1 e 2 para preenchê-las agora no início do ano, até mesmo porque elas estavam muito correlacionadas à questão dos conselhos participativos municipais. Agora, no início do ano, quando o GT se reuniu, a gente tinha bastante proposta de formação, então praticamente o marco 3.2, que diz respeito às formações, ele está fechado, tá? E o 3.2 não, perdão, o 3.3 e o marco 3.1, né? O Bruno explicou para a gente como que estavam, né, as tratativas aqui com relação à questão dos conselhos de representantes. A gente ainda permanece sem as linhas de ações preenchidas, até mesmo porque é necessário que haja uma conversa, né, entre o alto escalão aqui na prefeitura, porque a gente vai precisar acionar a Câmara. Esse é uma linha de ação, né, um marco que não depende única e exclusivamente aqui da prefeitura, a gente precisa travar esse diálogo. Então, o que aconteceu da última reunião do GT para agora é que o secretário João Cury já abriu frente de conversa com a Casa Civil, que é a secretaria responsável aqui na prefeitura por travar esses diálogos com a Câmara. Então, por isso, esse marco permanece sem as linhas de ação, porque a gente ainda não teve retorno dos próximos passos sobre essa conversa. Com relação ao marco 3.2, a gente não tinha comentários, né? Então, a gente acatou tudo que foi definido, né, desde a primeira reunião do marco. Inclusive, já tem uma linha de ação que nós já estamos executando, né? Esse marco diz respeito à reformulação do projeto Diálogo Aberto, né? Então, inclusive, o GT já colocou a mão na massa. Semana passada, nós tivemos o envio do relatório, que estava a cargo de nós mandarmos para vocês, para contribuições, né? Esse trabalho vai ter início na semana que vem. Então, aí a gente já tem um exemplo de compromisso, de linha de ação e compromisso que já começou a andar nas suas ações práticas, né, do dia a dia. Com relação ao marco 3, a gente decidiu e tem uma repactuação que nós gostaríamos de fazer aqui dentro do fórum, que no texto do marco a gente deixa muito limitado que essas formações sejam para os conselhos participativos municipais.
Então, nós gostaríamos de propor que ele fosse tratado de uma forma mais abrangente, pensando em conselhos participativos num todo, para que a gente não fique limitado a atingir apenas o Conselho Participativo Municipal, mas que a gente possa desenvolver ações de formações com outros conselhos da nossa cidade. Abrir frente para conversar informar o Conselho Tutelar, o CAD, os Conselhos de Conservação de Parques e assim por diante. Dentro da discussão do GT, todos do GT tiveram de acordo, mas a gente precisa colocar a situação aqui para vocês que são do fórum e é esse espaço maior de discussão. Então, se não houver objeção de vocês, a gente vai trocar aqui apenas deixar abrangente para conselheiros, tirando a nomenclatura participativo municipal, porque refere apenas ao CPM. E dessa forma a gente consegue ampliar as formações para esse espaço cívico da prefeitura. Alguém tem alguma objeção nesse sentido? Posso falar? Pode. Não é bem uma objeção, mas assim, agora fica mais claro ainda, porque eu participei da reunião do GT, que com relação a esse ponto, que todos nós estávamos de acordo, não é todos nós. O Bruno se manifestou contrário, porque ele disse que a secretaria tem pouca gente e não poderia contribuir, e que ele não achava adequado estender as formações aos outros conselhos que a gente em geral, a gente grupo, a gente prefeitura, não teria perna para abranger essas formações. Então, aqui já houve um debate e ficou meio suspenso. E com relação, mas só uma coisinha aqui, só para não deixar passar, com relação ao ponto 3.1, ele também disse que teríamos agora nessa reunião uma posição. A gente continua atrelado, tem um barulho aqui, a gente continua atrelado à Câmara, sabendo que a Câmara pode não ter interesse nos próximos 20 anos em constituir o Conselho de Representantes. E a gente sabe que está escrito na legislação que o Conselho Participativo Municipal vai existir enquanto não for formalizado de representantes. Então, assim, eu entendo que é papel da prefeitura, sim, promover eleições do Conselho Participativo Municipal e aguardar o que vai acontecer com os representantes. São dois poderes distintos e um não vai mandar no outro nunca. Quando a Câmara disser, está aqui, a eleição por Conselho de Representantes vai ser promovida, edital tal, a prefeitura, ok, vamos entrar num acordo com o que nós elegemos. Agora, a gente está esperando e a gente pode esperar 20 anos e não ter nem CPM e nem Conselho de Representantes. A preocupação minha é nesse sentido. Ok, joia. O fato da gente trocar aqui não significa que nós estamos excluindo os conselheiros participativos municipais. Quando a gente deixar escrito conselhos, vai ser abrangente. Né? Os conselhos participativos municipais são prioridade. Sim, claro. A distância que está aqui do nosso lado, né? Para ter ideia, gente, eu sento do lado da mesa do Bruno, praticamente. E aí, o que acontece, né? O Bruno, sim, ele falou dessa questão de braço, mas é porque ele tinha entendido que ele deveria providenciar, inclusive, todos os manuais para todos os conselhos. E aí, a proposta de formações que nós colocamos aqui no mato, que inclusive a gente tem o template, se a Gabriela puder compartilhar com vocês, nós deixamos, né, um escopo de formações que elas se adequam não especificamente só para conselhos participativos municipais, mas como para todos os conselheiros da nossa cidade que quiserem participar. E aí a nossa proposta é exatamente fazer essa frente de articulação. É claro que tudo que for conselheiro participativo municipal vai sair à frente aqui do Bruno para fazer essa articulação. Quando nós estivermos falando do conselho como o CADES, a nossa articulação vai diretamente com a Secretaria do Verde e Meio Ambiente. Né? E, inclusive, esse já é um papel que a Saga está acostumada a realizar
quando se trata de articulações pensando exatamente em como disseminar a pauta de governo aberto. Então, bem dizer, a gente já tem uma abertura para poder trabalhar conversas dentro desses espaços, né? A nossa proposta de mudar o texto é para que a gente não fique apenas limitado aos conselhos participativos municipais, né? Inclusive, a gente já tem aqui uma lista de formações que nós conversamos lá durante a reunião do GT. A gente já tem proposta para trabalhos que vão começar agora em abril, né, e vão até maio. A gente já tem confirmado proposta de formação pela Controladoria Geral do Município. Então, esse trabalho de formação mais amplo já está se desenhando no âmbito do GT. Tá? A preocupação da GIOIA, sim, é válida com relação à conversa sobre o Conselho de Representantes. Aqui a gente, embora não seja a pauta que eu possa, né, tomar as decisões, as atitudes correlacionadas, mas a gente está trabalhando aqui do lado, né, da equipe do Bruno, do Marcos, e existe dentro desse escopo, a gente sabe que não havendo Conselho de Representantes, a Prefeitura vai ter que ter a iniciativa de providenciar uma futura eleição para os conselheiros participativos até que o Conselho de Representantes esteja instaurado. A gente sabe que existe aí um decreto que prorrogou o prazo de mandato dos conselheiros participativos municipais até 31 de março, e a conversa com a Casa Civil, que vai abrir essa conversa com a Câmara, já foi iniciada aqui pelo nosso secretário. Tá? Eu só não tenho o retorno dos próximos passos para que a gente consiga agora colocar as linhas de ação dentro do template do nosso compromisso, tá? Nesse sentido que eu trouxe as informações para vocês. O Bruno não pôde estar presente aqui, mas ele está dentro do GT. Se precisar mandar e-mail para vocês conversarem com ele durante esse período, vocês podem mandar e-mail a qualquer momento, tá? Não é porque o GT vai se reunir apenas uma vez no mês que a gente não possa mandar um e-mail tirando dúvidas ou perguntando ou questionando sobre as ações do GT, independente de estar dentro da reunião ou não. Com relação a essa questão da gente deixar mais amplo conselhos, vocês acham que é importante e que é válido? Tati, o Sandro tinha levantado a mão e agora a Silvia também. Eu não vi. Vamos lá. E o Sandro sumiu? Eu acho que a mão dele já estava levantada da outra vez, da outra fala. Ah, pode ser. Então, Silvia, por favor. Não, eu acho que só falando sobre essa preocupação que a Joia levantou e sobre a alteração no marco, eu acho que convergem nessa preocupação. Na verdade, não é preocupação, já estamos num nível de angústia na sociedade civil sobre o destino desse único espaço que existe de representação da população das subprefeituras na cidade de São Paulo, que são os conselhos participativos. O que a gente não pode deixar acontecer, que eu acho que é uma questão de honra do Fórum de Gestão Compartilhada, é que a gente fique mais nem que seja um mês sequer, sem conselhos nas subprefeituras de representantes da população legitimamente escolhidos, com mandatos legítimos e com espaços de poder reais e efetivos. Acho que é essa a preocupação. Compreendo, Silvia, Joia. Obrigada por trazer as angústias de vocês. Aqui a gente, na nossa área, a gente também enxerga essa necessidade, a gente entende, né, essa dificuldade de travar essa conversa. Né? A gente acaba, como que eu posso dizer? É uma coisa que a gente depende de terceiros, então, por vezes, eu não vou conseguir trazer uma resposta para vocês de bate-pronto, mas é compromisso também da nossa área de acompanhar e fazer essa conversa, né, e levar a conhecimento tanto da área de coordenação de diálogos como do nosso secretário também
as angústias que circundam toda a construção do plano de ação. Então, em nenhum momento aqui a gente vai deixar de levar para frente as angústias de vocês e tentar abrir essa frente de comunicação para que essa questão seja solucionada. Eu acho que realmente vale a pena, como a Patrícia disse, né, também insistir com que a equipe de diálogo e participação leve esse tema adiante. Então, eles têm só um mês para decidir o que vai ser feito, então, com o Conselho Participativo Municipal, porque essa prorrogação de mandato foi até março, né? Então, até março eles vão ter que decidir sobre isso. É claro que, como a gente falou, né, estão se mobilizando, tentando falar com a Casa Civil, para que a Casa Civil faça essa interlocução com a Câmara, mas é muito ruim ficar nessa dependência da Câmara, então alguma decisão, ou sobre prorrogação do mandato, sobre nova eleição, que talvez seja realmente o melhor caminho, ainda que seja um conselho de transição, né, como a gente já falou, vai ter que ser tomada. E aí eu compartilho aqui com vocês também o e-mail do Bruno e do Marcos, também para vocês escreverem para ele, fazerem coro sobre isso. E adicionalmente, eu não sei se vocês souberam, tem vereador, sim, pautando a questão na Câmara. Então, enfim, a Rede Nossa São Paulo acho que tem bastante influência aqui na cidade de São Paulo. Eu sei que vocês já dialogaram com vereadores, então acho que essa estratégia também está começando a surtir efeito. O CPC fez um parecer sobre isso, acho que um pedido, na verdade, para colocar a questão na pauta. Então, a gente também precisa de ajuda para levar essa questão adiante. Patrícia, você está com o áudio desligado. Perdão, gente. Então, para retomar as questões acerca do compromisso 3, na última reunião do GT, com relação ao marco 3.4, nós tivemos aqui uma sugestão de inclusão de uma linha de ação, que esse compromisso ele versa, né, sobre aquele mecanismo de comunicação que integre, né, os conselhos com as principais informações. E aí, durante, né, a nossa conversa no GT, nós entendemos que seria importante colocar dentro deste trabalho uma linha de ação para pactuar uma rotina de atualização de informações em todas as equipes gestoras de conselhos e secretarias, né? Porque exatamente a proposta desse trabalho é da gente criar um mecanismo novo, que não existe essa centralização dessas informações. Essas informações estão muito pulverizadas por todas as secretarias que fazem gestão dos seus conselhos, e agora a gente vai entrar com uma proposta nova. Além da gente mapear, fazer esse redesenho, a gente prevê também uma etapa de pactuação dessas rotinas. E aí, dentro, né, das discussões desse GT, que inclusive gira em torno de um mecanismo, quando a gente fala de um mecanismo, já remete às questões de tecnologia, né, pensando principalmente na usabilidade e na acessibilidade para que as pessoas, né, que se destinam a esse compromisso possam se utilizar desse espaço. Então, a gente conversou sobre, inclusive, parcerias pensando em tecnologia, gerar, de repente, página, não diria aplicativo, mas talvez usar o próprio Participe Mais como o local para estar esse mecanismo, e isso envolveria em um pouquinho mais de tempo. Nosso compromisso estava previsto, né, inicialmente para dezembro de 2022, mas dentro do GT nós acabamos pactuando que o prazo de entrega desse compromisso seria dezembro de 2023, né, claro que sem prejuízos das ações, mas para que a gente pudesse ter um maior espaço de tempo, até mesmo porque se a gente partir para uma ferramenta, um desenvolvimento novo dentro do Participe Mais, por exemplo, a gente vai ter a parte de separação de verba, orçamento, tempo de desenvolvimento, e aí a gente precisa de um pouco mais de tempo de estudo para essa implementação. Então, dentro do compromisso 3, nós temos essa inclusão dessa linha de ação e 2 repactuações que dizem respeito a marcos, que é estender o prazo de entrega do marco 3.4 para dezembro de 2023, e a questão do marco 3.3, que é a gente deixar mais abrangente, né, o texto do compromisso, pensando nas formações de conselhos em geral e não unicamente exclusiva para o Conselho Participativo Municipal.
E essa é uma Deixa provocação até aberto que pros a própria colegas. Gioia fez, né? Desculpa, não sei se alguém levantou a mão, mas da gente pensar no fortalecimento de conselhos todos, né? É claro que tem essa preocupação com os participativos municipais, mas o compromisso é muito mais amplo. Exato. A gente já estourou, né, o nosso limite da reunião. Acho que se alguém for contrário a essa alteração, peço que se manifeste. Dado nenhuma manifestação contrária, a gente considera aprovada, então, os ajustes no compromisso 3, retirando participativos municipais, o que não significa que eles não estão incluídos, pelo contrário, eles estão incluídos, mas estamos ampliando a nossa possibilidade de capacitação para incluir outros conselheiros. Gente, eu sei que a gente já estourou, a gente tinha só um informe que é sobre o Diálogo Aberto 2021. Vocês, quem estava no grupo de trabalho 3, participou do processo de definição das perguntas que a gente vai fazer para a população para nos ajudar a reformular esse projeto. Eu queria também contar com vocês para a divulgação desse processo que vai estar aberto no Participe Mais a partir da semana que vem. Então, serão 32 debates, um por subprefeitura, e que vão estar abertos no Participe Mais. Esse projeto Diálogo Aberto, ele é uma iniciativa aí de prestação de contas, de aproximação entre a população e a prefeitura. Então, são elaborados relatórios sobre as atividades executadas na subprefeitura no período, e esse relatório fica aberto para que a população possa tirar dúvidas sobre esse relatório, e a gente vai aproveitar o momento desse tirar dúvidas para fazer perguntas para a população sobre o que eles querem para esse projeto do Diálogo Aberto no ano de 2022. Então, eu vou mandar para vocês todas as informações por e-mail, para vocês nos ajudarem no processo de divulgação desse trabalho, que é bem interessante para a promoção do governo aberto. Muito obrigada. Bom, também está aberto se mais alguém tiver algum informe para compartilhar. Se não, a gente dá por encerrada a reunião de hoje. Eu não tenho informe para fazer, mas eu queria perguntar para o Armando e para a Gioia, que ainda estão aqui, se o espaço da reunião de vocês está funcionando, essa reunião prévia antes da nossa, se o tempo está contente, se cumpriu com as expectativas que vocês tinham nesse sentido. Eu acho que ela tem o seu papel, sim. É uma reunião curta e eu diria que ela é uma oportunidade para que pontos mais importantes sejam relembrados. Então, não é uma reunião com pauta extensa e nada muito aprofundado, mas as questões relevantes são lembradas e são reforçadas. Eu acho que vale a pena, sim. Ela tem que ser isso mesmo, eu acho, uma reunião curta, não é uma coisa extensiva, nem para repetir o fórum, né? Não sei, aí a Silvia, o que ela acha? Fico feliz em saber que funcionou para vocês. Não, acho que sim, acho que tem o seu valor, sim. Tá? Inclusive, só um lembrete, como a gente vai passar as reuniões do fórum para serem bimestrais, né? Lembrem que existe aí esse espaço que, se vocês precisarem de link, quiserem continuar se reunindo nesse curto espaço de vocês, mês a mês, é só falar com a gente, porque a gente continua nessa geração desse link, dessa reunião prévia, constantemente, mas aí a reunião do fórum passa a ser bimestral mesmo. Isso aí é uma boa dúvida que a gente tem que discutir para ver. Essa reunião específica, ela é muito mais uma coisa para relembrar algumas questões para que sejam debatidas na reunião do fórum. Então, ela é mesmo uma prévia.
Uhum. Agora, pode ser que faça sentido continuar para outras coisas. Ok. Tá bom, obrigado, Patrícia. Nada, imagina. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tudo de bom. Até. Tchau, pessoal. Até o dia 20 de abril, Boa tarde, todo pessoal. mundo, os grupos de trabalho, com o cronograma de cada grupo de trabalho. Tchau, boa tarde, gente. Tchau, gente. Boa tarde.